Olha isso aqui. Eu não lembrava que ele era tão assim, não. É uma tela realmente impressionante, um monitor impressionante. Se você já tem um monitor ultra-wide, mas não tem o LED, está pensando em pegar isso daqui, vai ser um baita de um upgrade. Você pode ativar o Dual Mode dele, aí ele desce a resolução para Full HD e sobe o refresh rate para 330 Hz. E muito bem, senhoras e senhores, hoje é dia de monitor OLED Gamer aqui no Loop Infinito, porque acabou de chegar aqui na nossa bancada o mais novo GX9 da linha Ultra Gear. Um monitor que traz um diferencial... Agora f***, né? Como é que faz? A caixa gigante aqui na mesa. Um monitor que traz um diferencial que ele é ultra-wide, tela curva, e tem uma resolução de 5K 2K, que é como se fosse um 4K ultra-wide, e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo porque que isso é tão interessante. A gente vai fazer um unboxing, vamos tirar ele da caixa para conhecer e já rodar aí alguns testes. Então esse é o GX9, não confundir com o G9, que aí é de outra sul-coreana, é aquele da Samsung que é super ultra-wide, mas eu vou fazer um comparativo desses dois aqui nesse vídeo também. Então bora lá, vamos abrir, começando aqui com essa caixona que é grande a caixona. Ó, 113 centímetros, 45, mas isso é o tamanho dele, ele é de 45 polegadas ultra wide, então assim, a altura é menor do que uma TV de 42 polegadas, que inclusive é o que eu uso hoje como monitor lá em casa. Usei muito uma C2, mas hoje eu uso o OLED Flex, que é aquele que fica plano e também fica curva a tela, que é basicamente o mesmo painel da C2. Mas vamos lá, vamos abrir essa cara, não sei por onde eu começo. É por aqui? Eu acho que não é por aqui não, ó. Não abra aqui! Técnica boa essa, hein? Vamos descer a mesa aqui um pouquinho. E nós já temos aqui as instruções de instalação aqui, ó. O negócio é grande e ele é pesado. E foi o que ela disse. Abrindo a caixa, nós temos aqui a base, que aliás é bem pesada essa base aqui. Nós temos parte da estrutura, né? Imagino que isso aqui seja uma tampa traseira. Aqui, a estrutura central dele, né? Principal do monitor, que vai na base. Do outro lado nós temos uma caixinha com acessórios. E aí embaixo, aqui no centro da caixa, o monitor é muito curvo. Olha essa curva desse bagulho. É muito mais que o OLED Flex que eu uso. Olha isso aqui. Eu não lembrava que ele era tão assim, não. Olha o nível dessa curva, velho. 800R é muito curvo. Eu lembro que quando a gente conheceu ele lá na CS... Você sentava para jogar e falava, e ele é tão curvo que você ouvia a voz voltando, né? Ele cria uma parede acústica, que louco. Vamos tirar esse plastiquinho aqui com muito cuidado. Vamos tirar aqui a proteção. O bom é que ele é tão curvo que ele fica parado na mesa sozinho, ó, o que facilita aí o processo de montagem se você estiver sozinho. Mas olha essa curvatura, velho. Isso é imersão na hora dos jogos. Vamos ver o que nós temos aqui nesta caixinha. Olha o tamanho da fonte dele, velho. Olha. Uma fonte parruda, parece uma fonte de notebook gamer, que traz aí uma potência de 360 watts. Lembrando que ele tem uma porta USB tipo C também para recarregar o seu notebook, se você quiser usar um notebook aqui com esse monitor. Eu acho mais legal usar um PC gamer legal, mais bacana, mas enfim. Temos aqui, ó, cabo DisplayPort, cabo HDMI, uma pecinha aqui para encaixar, para organizar cabos talvez, vamos ver daqui a pouco, e um cabo USB tipo C. Então ele passa sinal de 3 formas: HDMI, DisplayPort e USB tipo C, o que é digno de um monitor mais topo de linha. Quando a gente usa uma TV como a C2, ou até mesmo o OLED Flex, que é considerado uma TV pela LG, a gente acaba tendo apenas HDMI. Então é legal ter DisplayPort e também USB tipo C, até para carregar o dispositivo, né? E por fim a gente tem aqui, ó, a papelada com as informações de regulamentação. Aqui o quê? Isso aqui. Evite o uso prolongado do aparelho com intensidade sonora superior a 85 decibéis, pois isso poderá prejudicar sua audição. Tem um som bom essa p*** também. E a listinha vem com alguns exemplos, tá? Então não muito mais alto do que um aspirador de pó grande. Mais baixo que um caminhão. Toda vez que eu vejo isso num monitor. É, ó, já criei uma expectativa com o áudio dele, hein? Olha o tamanho desse adaptador de tomada dele, velho. Uma coisa gigante. E vamos montar a base dele agora. Bom, essa aqui é a tampa traseira, né? Para organizar os cabos, esconder os cabos também. Aqui, a estrutura central dele.
E a base super sólida e pesada, ó. Ai! Olha a ideia. Tá doendo essa p... mas eu continuo fazendo porque o som é legal. Aqui é só encaixar e parafusar, ó. Tem os 2 parafusinhos aqui. Fazendo na mão mesmo, né? Girando. Pronto. E é importante dizer também que essa base, ela me parece bem compacta, né? A gente não tem uma distância muito grande entre o encaixe do monitor e a parte traseira. Eu digo isso porque o OLED Flex, ele tem uma base bem grande e um monitor grande desses, você quer colocar na ponta da mesa. E às vezes a mesa está encostada na parede, você tem que trazer ele mais para frente. Então, é bom levar isso em consideração quando a gente está falando de monitores muito grandes. Depois é só encaixar. Vamos ver se é fácil e simples mesmo. Legal que ele tá aqui paradinho, sentadinho. Mas ó, olha a curva desse bagulho. Olha, pesado essa tela, viu? Só colocar aqui, soltar, clicou, já era. É uma nave esse negócio. Por fim... Bom, tá aí a estrutura dele, tem um bom ajuste aqui de ângulo, a gente já vai falar disso. Mas para começar, vamos falar sobre as conectividades aqui na parte traseira. Bom, começa com essa parte aqui da base que tem uma furação. E quando eu falo pro monitor aqui, a minha voz até pega um pouco de eco, de tão curvo que é esse monitor. Mas olha só, vamos falar primeiro aqui das conexões e como é que eu chego nelas aqui. Elas estão atrás do bagulho. Nós temos 2 portas HDMI, uma porta DisplayPort, uma USB tipo C, 2 USBs tipo A. E um pouquinho mais escondido na parte de baixo do monitor tem ali o plug P2 para a gente ligar os fones de ouvido ou uma caixa de som direto aí pelo monitor. Então ele também funciona como um hub para você conectar teclado e mouse ou algum outro acessório. E aí você usa a conexão USB tipo C para o seu notebook ou computador compatível. E aí você passa também essas portas, né, do hub aqui, o que é bacana para dar uma organizada nos cabos para lá e para cá. Conexões simples, né, 2 HDMIs, uma DisplayPort e uma USB tipo C para tirar vídeo. E um design bem legal. A gente tem nessa estrutura aqui, ó, ajuste de altura, de rotação aqui também e de inclinação. Então você pode deixar ele personalizado aí pro seu setup. Bem legal a estrutura dele, aí depois que você organizou os cabos, vem com essa pecinha aqui e encaixa aqui atrás para ocultar. Eu vou colocar ela só depois. Agora vamos ligar esse monitor que eu quero ver a qualidade dessa tela. E olha quem veio pro estúdio hoje, o meu mini PC aqui aberto, ó, mini TX, inclusive com os últimos ajustes que a gente mostrou no finalzinho do vídeo da montagem dele. A GeForce RTX 4080 Super e um cooler maior e mais adequado para o 7800X 3D. Uma baita máquina gamer que dá para jogar bem em 4K e eu vou usar ele para testar esse monitor. Então, bora ligar. Mais tarde. Bom, fizemos a montagem e eu já testei o monitor por algumas horas e agora eu vou trazer para vocês as minhas primeiras impressões. Antes de mais nada, vocês viram todo o design, só faltou mostrar que na parte traseira ele tem ali um RGB, né? Tem um contorno RGB, que não é uma luz muito forte e você pode escolher ali algumas pré-definições de iluminação ou deixar, como eu deixei aqui agora, a luz passando, né? Aquele efeito como se fosse um ciclo de cor. Com relação ao painel OLED, gente, OLED é OLED. Não tem nem o que falar, né? De novo, são pixels que se auto-iluminam, o contraste é infinito, é aquele preto mais preto, são as cores mais vivas e a melhor experiência de tela que você pode ter em um monitor gamer ou em uma TV hoje no mercado. E essa tela OLED traz um tempo de resposta de 0,03 milissegundo, o que é o que há de melhor hoje quando a gente fala aí de monitores OLED. E aí nós temos a questão da resolução e da taxa de atualização. O que é esse 5K, 2K e por que a LG chama de 5K e 2K e não apenas 5K? A questão é que a resolução desse monitor ela é de 5120 por 2160, o que é muito mais alto do que monitores ultra-wide convencionais, e eu acho que esse é o primeiro monitor OLED ultra-wide que traz essa resolução. Para ficar mais fácil de entender, é como se fosse 4K, só que com espaço extra do ultra-wide. 4K é 3840 por 2160 numa proporção 16:9. Quando a gente estica para a proporção ultra-wide, aí ele fica em 5120 por
2160. Mas por que não chamar apenas de 5K? Bom, existem monitores 5K no mercado, como o monitor OLED da Samsung, o G9, que é aquele super ultra wide 32x9, que é 5K, só que ele é 5K por 1440. Isso porque ele equivale aí a duas telas de 2560 por 1440 pixels, mas a densidade é menor e ele é efetivamente um monitor com uma resolução 1440p ou Quad HD. Então aqui não, aqui a gente acaba tendo a qualidade mais alta do 4K em uma versão ultra wide, e aí é por isso que existe essa diferenciação do 5K, 2K. Então 2K é igual a uma TV 4K como a C2, né, que eu uso, ou até mesmo a mais recente, a C5 de 42 polegadas, o monitor barra TV, né, o OLED Flex, que é essencialmente o painel da C2, 4K também. Só que essas TVs, que são de 42 polegadas, elas ainda são um pouco mais altas do que esse monitor. Apesar dele ser de 45 polegadas, a gente tem que considerar a diagonal e o formato ultra-wide. Uma TV, como vocês estão vendo aí, ou a própria OLED Flex, ao lado dela, é um pouquinho mais alta ainda, mas obviamente é menos larga. E aqui a gente consegue ver exatamente esse comparativo da proporção 42 polegadas 16x9 versus 45 polegadas 21x9. Mas fora essa questão do tamanho, com essa resolução, a gente tem aí os benefícios do ultra-wide, que é você ver um pouquinho mais dos jogos. Então, nos jogos que suportam, a grande maioria suporta aí uma resolução ultra-wide, você acaba podendo aproveitar mais conteúdo do jogo, sem distorção. Ele preenche e se adapta aí para você ver mais elementos em relação ao 16x9. Agora, a taxa de atualização, ela é variável, e a LG vem experimentando com monitores híbridos, e esse carinha aqui é um monitor híbrido. Nesse modo de alta resolução 5K, 2K, que eu prefiro chamar de 4K ultra-wide, a gente tem 165 Hz, mas se de repente você quer jogar de uma forma mais competitiva e aumentar a taxa de quadros por segundo, você pode ativar o Dual Mode dele, aí ele desce a resolução para Full HD e sobe o refresh rate para 330 Hz. Então você essencialmente dobra a taxa de atualização, mas isso a custo da resolução, que na minha experiência, jogando um pouco aqui nessa tela, não fica legal Full HD. Você vê todas as falhas da baixa resolução, né, fica muito mais evidente, não só porque é um painel OLED, mas é um painel grande. Então, não gostei dessa experiência. Esse é um ponto negativo, porque os outros monitores OLED, até da própria LG, né, da linha Ultra Gear, estão com a taxa de atualização já em 240 Hz. Então, esse daqui vem um pouquinho mais baixo, mas ainda assim é um upgrade em relação às TVs, né, as TVs C que trazem 120 Hz, ou até mesmo a OLED Flex. Tá travado aí em 120 Hz. Então, tecnicamente, para mim é um upgrade, né? Mas tem que ver aí qual que é o seu setup. Com relação ao som, ele tem dois falantes de 10 watts integrados, ou seja, um som de 20 watts estéreo, que é ok, né? Dá para você ouvir aí o som do jogo, mas é a experiência de uma caixinha de som básica. Ouvir com fone sempre vai ser muito melhor, vai ser uma experiência muito melhor. Se você for ouvir caixa de som, há opções muito melhores no mercado, mas é um som ok, naquele som de monitor. Ele não impressiona, mas ele tá ali quando você precisar. E com relação à experiência, eu pude jogar por algumas horas e é importante deixar claro que a minha referência é o OLED Flex, né? Então eu já tô acostumado com um monitor OLED, porém 16x9, mas eu sinto muita falta do Ultra Wide, eu gosto muito desse espaço adicional que a gente tem aí nos jogos. Então a tela é um pouquinho mais baixa e eu percebi essa diferença, mas rapidamente eu me acostumei com a vantagem do Ultra Wide, que com essa curva de 800R traz uma imersão muito boa aí nos jogos. É uma tela realmente impressionante, um monitor impressionante. Se você já tem um monitor ultra-wide, mas não tem OLED, está pensando em pegar isso daqui, vai ser um baita de um upgrade. Agora, se você já tem um monitor OLED 16x9, pelo preço dele aqui no lançamento, que é aí na faixa de R$15.000, talvez não valha a pena o upgrade agora, mas a gente sabe que daqui a pouco cai um pouco o preço, aí passa a se tornar uma escolha mais interessante. Mas assim, eu gostei de tudo nesse produto, menos a taxa de atualização, que, convenhamos, ninguém vai comprar esse monitor para jogar em Full HD. É legal você ter a opção, mas pô,
Isso aqui é para você jogar com um setup legal, para você jogar com uma resolução mais alta, para você aproveitar a qualidade da tela. Se for para jogar competitivamente, pega um monitor LCD mesmo, com 360 Hz ou mais, né? Aqui o negócio é apreciar a qualidade da tela e você só faz isso quando você está numa resolução mais alta. Então, esse modo duplo é interessante, mas eu usei um pouquinho e não quis voltar para ele. 165 Hz para mim já está muito legal, não vi necessidade de ir para os 330, mas eu não jogo competitivamente, né? Então, essa é a minha opinião. E essa tela, ela também tem um acabamento fosco, né? A gente percebe, olhando de lado, que ela evita bastante os reflexos. É claro que um acabamento fosco em uma tela OLED sempre gera aquela discussão, pô, mas o OLED, né, ele é tão bonito que ele merece uma tela glossy, uma tela brilhante, como as TVs da LG. Só que aqui, com essa curva de 800R, eu acho bom ela ter um acabamento fosco para ajudar a evitar os reflexos. Lembrando que se você vai jogar num quarto com pouca iluminação ou no escuro, você não vai ver nenhuma diferença entre o acabamento fosco ou o acabamento brilhante, é mais quando temos luzes no ambiente. E aqui também eu senti que ele não é totalmente fosco, não é 100% fosco. Não, tem um pouquinho de brilho sim nessa tela, mas sinceramente eu nem percebi isso na hora que eu estava jogando, né? Só depois que eu fui ver, olha, é fosco, né? Eu acabei não comentando isso, então fica aqui o meu comentário. Mas para mim o mais importante é que aqui a gente tem um monitor OLED e não uma TV que é vendida como monitor ou uma TV que a gente está usando como monitor. Eu falo isso por quê? Porque quando você compra a TV, vem um controle remoto também, esse monitor não vem com controle remoto, mas primeiro, ela não tem DisplayPort, né? Ela não tem USB tipo C, que também é muito legal para você poder recarregar o seu dispositivo ou usar ele como um hub. E você também não tem aqueles modos de operação automáticos de um monitor. O computador desligou, a tela desligou também. Quando eu estou usando um OLED Flex ou uma TV, ele fica ligado. O computador desligou, ele perde o sinal e fica lá, sem sinal, sem sinal. Eu tenho que instalar um aplicativo, que inclusive fica a dica aí, ele se chama LG TV Companion. Você instala no Windows, você faz a configuração com a TV pela rede e aí o seu computador manda sinais para o monitor pela rede para ele ligar ou desligar, de acordo com o estado de espera, se o computador desligou, e aí ele meio que opera como um monitor nessa solução alternativa. Aqui não, é um monitor, para mim isso também é um upgrade, né? E o OLED Flex, ele é legal, que ele fica curvando a tela, mas eu só uso ele curvo, né? E me dá uma agonia, que toda vez que você liga ele sai do plano e curva. Aí você desliga ele fica plano de novo. Então eu fico gastando curvatura toda do negócio. Por fim, vamos dar uma olhadinha nas configurações e os controles desse monitor. Então essa daqui é a resolução nativa do monitor, olha lá. 5120 por 2160, o 5K 2K, mas você pode usar ele em 4K 16:9 também, como todo monitor ultra-wide, se você desejar ou se o seu jogo não tiver suporte. Aqui em exibição avançada, a gente vê a taxa de atualização e tá no limite aqui, ó, 165 Hz. Aí como que eu alterno para outro modo? Ele tem dois botões, ele tem um botão que fica aqui, ó, um pouquinho mais para a direita do centro e um botão aqui atrás que é direcional, que é multifunção para a gente navegar pelo menu. Se eu apertar esse botãozinho que a gente tem aqui, a tela fica preta, ele desliga e liga de novo rapidamente, e aí agora eu estou, ó lá, numa outra resolução. Eu estou na resolução Full HD, né, Ultra Wide, que é o 2560 por 1080, equivalente a 1920 16:9, só que esticado com mais espaço para o Ultra Wide. E aí ele foi agora em 330 Hz, então agora eu tenho aí a taxa de atualização mais alta. Então tudo isso é feito de uma forma automática, mas o ideal é que você faça isso antes de abrir o seu jogo, porque se você alternar no meio do jogo, pode ser que funcione bem, dependendo do jogo, ou pode ser que trave o jogo, não funcione, porque você está mudando a resolução da máquina inteira, né? Como se você desplugasse o monitor e plugasse de novo. Aí, apertando o botãozinho que a gente tem aqui atrás, ó, ele abre esse menu aqui, Ultra Gear, que é estilizado. Se a gente aperta uma vez e põe para o lado, a gente vai para as entradas. E aí eu posso escolher aqui entre HDMI 1, HDMI 2, DisplayPort ou a USB tipo C. Aí é só ir girando aqui para escolher. Mas ele faz uma detecção automática também. Se eu apertar aqui de novo e mudar para o lado, eu alterno os modos de jogo. Então eu vejo aqui rapidamente, ó, 165 Hz, o sync adaptativo aqui, o HDR, o modo DAS. Aliás, o HDR está desligado. Eu preciso ligar ele aqui no Windows. Lembrando que o HDR, ele vai, ó, aqui ó, opção de HDR, vou ativar ela aqui, aí o monitor vai me reportar que ele está ativado agora.
O HDR, eu não gosto muito no Windows, que às vezes ele não fica muito legal, mas quando o jogo suporta, aí é uma experiência muito boa. Então agora aqui, ó, HDR está ligado e a gente tem alguns presets aqui, ó, jogador 1, jogador 2, modo FPS e modo RTS. Muito simples, e aí você personaliza as configurações. E uma coisa legal desse botãozinho é que ele me dá um ajuste rápido de brilho, então se antes de abrir o menu eu colocar ele para baixo ou para cima, ó, eu tenho o ajuste de brilho aqui da tela, o que é muito bom para quem gosta de alternar o brilho automaticamente durante o uso. E aí, se eu apertar o botão aqui e apertar de novo, aí eu vou para as definições. E aí eu vou acessar todas as configurações do monitor. Então vamos passar rapidinho aqui por todas elas. Ó, ajuste do jogo, a gente tem aí o modo jogo para você personalizar cada um dos 4 perfis que estão aqui. O Dual Mode, que também permite que você force o modo 16:9, se você quiser. Então você pode alternar. E também um modo 21:9 com a tela menor, em 39 polegadas. Então tem todas essas configurações rápidas aí para usar. O Sync adaptativo, né, que é o G-Sync, FreeSync, Premium Pro, inclusive, e etc. Estabilizador de preto, que vai ajustar os níveis de saturação de preto na tela. Uma mira virtual na tela, se você quiser colocar, e um contador aí de quadros por segundo, que você pode ligar, que aí vai ser exibido em um dos cantos da tela. Aqui está no canto superior esquerdo, mas aí você pode colocar para baixo ou jogar para qualquer local da tela, para você ter sempre aí um contador de quadros por segundo via hardware, né, do próprio dispositivo. Fora isso, a gente tem ajustes de imagem, então você pode setar o brilho, a luminosidade máxima, que são os picos aí, os pontos que ficam mais claros durante o HDR, a nitidez e a temperatura da cor. Você pode zerar também aqui e tem algumas configurações mais avançadas, como contraste e gama de cor, dependendo do perfil que você ativa. Aqui, como está com HDR, ele não está me dando essas opções nesse momento. A saída de som você alterna entre o alto-falante interno ou a saída de fone de ouvido. Escolhe o volume aqui. Aqui temos as configurações de entrada e a proporção também, né, de acordo com a entrada. Dá para você fazer um PIP também, um Picture in Picture, então se você quiser você pode ter 2 monitores 4x3 e aí o HDMI está de um lado, o DisplayPort está do outro, ou um Picture in Picture em que uma das telas fica pequenininha aqui no cantinho e aí depois você ajusta o PIP quando você conectar, então tem essa funcionalidade Picture in Picture também. Por fim, temos aí configurações do idioma, o movimento da tela OLED, a proteção da tela OLED e a limpeza da imagem OLED. Além de aqui, ó, por fim, as configurações da luz RGB atrás do monitor. E um destaque especial para essas últimas funcionalidades que eu mostrei aqui, né? Então, o que é esse movimento da tela OLED? Ele trabalha com 4 modos de intensidade de movimentos dos pixels, coisas que a gente nem chega a perceber direito, né? Ele faz movimentos suaves quando a imagem está parada por muito tempo, para justamente proteger a tela contra burn-in. Então, nós temos, para quem tem medo do burn-in, do Bruninho, tem várias proteções já integradas, a gente nem vê elas agindo, às vezes ele escurece só uma parte do monitor que está parado há muito tempo para proteger o pixel, a gente nem percebe e não é algo que a gente deve se preocupar. Eu tenho só uma preocupação, que é não deixar a barra do Windows, mas é mais toque do que de fato uma preocupação, né? Então eu deixo a barra do Windows oculta e eu fundo de parede preto sem nenhum ícone na área de trabalho, mas eu não estava lidando com um monitor, eu estava lidando com uma TV, né? Então nesse daqui eu acho que não tem essa necessidade. Tem essas proteções, tem sempre essa questão do burn-in do OLED, mas cada vez menos a gente tem que se preocupar com isso, sabe? É mais mito do que, de fato, um negócio que está acontecendo. Já aconteceu lá no começo, há 10 anos, né, nas primeiras telas OLED, agora elas já evoluíram muito e eu acho que não é algo que você tem que se preocupar na hora da compra. Então é isso, essas foram as minhas primeiras impressões desse monitor do GX9. Ó, um baita monitor, mas o preço de lançamento dele é alto. Eu acho que ele é um monitor ultra-wide OLED que tá na mesma categoria do G9 da Samsung, só que o G9 é 32:9 com uma densidade de pixels menor. Mas o G9 tá na... Ó lá, desligou a tela aqui, ó, tá vendo? Essa é uma das proteções contra o burn-in. Tem uma imagem estática na tela sem nenhum movimento, ele já escurece e entra em espera muito antes do Windows entrar em espera. O monitor fala, olha, a imagem tá estática aí, vamos, né? Vamos economizar os pixels aqui. Então, ele cuida disso, não se preocupa com burn-in. O que eu tava falando mesmo?
Então o G9, ele é muito mais wide, ele é super ultra wide, 32x9, é OLED também e tá aí com um valor mais em conta. Agora esse aqui tá no lançamento, né? 15 mil agora no lançamento, mas pelo menos já é mais barato do que o OLED Flex, por exemplo, que também tava no mesmo nível desse cara aqui, só que custava mais de 20 mil reais. Quando eu comprei era menos da metade desse valor. Eu vou subir o brilho de novo aqui no máximo que eu tinha baixado aqui para gravação e é isso, galera. Gostei bastante desse monitor, as minhas primeiras impressões são bem positivas, só a taxa de atualização que poderia ser mais alta e o preço, né? O preço sempre ele poderia custar menos, mas é que a gente tá vendo um artigo, um monitor de luxo, né? Lembrando que se você quer a qualidade da tela OLED, não faz questão da curva, existem vários monitores, inclusive da própria LG no mercado, que são bem mais em conta. Finalmente os monitores OLED estão começando a ficar mais baratos para a galera que sempre quis ter aí a máxima qualidade de tela no computador, seja para trabalhar ou para consumir conteúdo ou jogar. Então é isso, agora eu vou usar esse monitor no meu dia a dia e quem quiser saber mais sobre ele pode me perguntar nas lives aqui do Loop Infinito, segunda e quarta. Também estou fazendo live todo dia lá no meu canal pessoal, vou deixar o link aqui na descrição todo dia de manhã. Cola lá, me pergunta o que eu tô achando, que eu vou sempre trazer uma opinião aí e uma análise para vocês, para ajudar na sua escolha. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa o seu like, comenta aí o que você achou desse monitor. Mais informações tem link aí na descrição e nos vemos em breve. Valeu e até a próxima! Agora fica um bônus aqui pro final do vídeo. Eu fui fazer um SMR no monitor e eu risquei ele com a unha. Eu passei a unha assim, ó, fazer o barulhinho e riscou lá. E não dá pra tirar esse risco aí. Não passem a unha na parte traseira do monitor. Então, por 15 mil, eu não esperava isso, né? Mas enfim.